pessoas! Fala pessoas! Professor Matheus aqui para trazer mais uma aula para vocês sobre Grécia. Hoje é a nossa última parte da aula de Grécia, tá certo? Falamos lá sobre formação, falamos sobre as cidades-estados da Grécia Antiga, sobre as principais cidades, Atenas, falamos sobre Esparta. E hoje nós vamos terminar o mundo grego e falar da sua importância para nossa sociedade. Beleza, galera? Pra gente começar aqui, vamos falar do famoso período clássico, o período das guerras hegemônicas, aí as guerras que vão acontecer na Grécia Antiga, tá? As principais guerras que a gente tem que lembrar são as guerras médicas e as guerras do Peloponeso, que tá aí no slide pra vocês, tá certo? Essas guerras vão acontecer aí, a gente tá falando mais ou menos do século 6 a.C. até o século 4 antes de Cristo. Vamos começar aqui pela famosa Guerra Médica, pessoal. As guerras médicas vão ser uma guerra entre gregos e persas. Persas, que a gente já falou em sala de aula, tá? É um grandioso, gigantesco império ali comandado por Ciro, por Dário, tá certo? Esse império, na época de Dário I, ele está se expandindo, tentando dominar a região da Ásia Menor, que nós conversamos antes. Só que ele acaba encontrando uma pequena pedra em seu sapato. O mundo grego. O mundo grego estava se desenvolvendo naquela região, aquelas cidades-estados na região ali dos Balcãs, tá certo? E até um pedaço ali da Ásia Menor. Nisso, Dário começa a empreender diversas conquistas em cima dos gregos da Ásia Menor. Isso vai incomodar muito o mundo grego, tá? No geral. E aí nós vamos ver que começam as guerras médicas. Guerras médicas, guerras dos gregos contra os persas. E vai terminar ali com a vitória dos gregos. Depois de sucessivas batalhas, consecutivas batalhas, batalhas famosas como a das Termópilas, a batalha da Maratona, entre outras batalhas que vão acontecer durante o período clássico, durante as guerras médicas, e vão colocar de um lado uma máquina, um império enorme, gigantesco, um dos maiores impérios da época, o Império Persa. Uma máquina enorme que juntava várias tecnologias de guerra, vários tipos de soldados diferentes, de regiões diferentes. Um império que era tido como ali invencível até então. E do outro lado, uma pequena civilização que tinha surgido ali na Península dos Balcãs. Não era muito grande, tá certo? Tinha seu território recortado pelo mar, tinha técnicas de navegação, mas nem de longe tinha técnicas de forjar ferro, técnicas bélicas, tá? Armas tão avançadas quanto o Império Persa. Estamos falando dos gregos. Os gregos ali que eram pequenos, menos avançados tecnologicamente, digamos assim, e eles vão conseguir surpreender e vencer o gigantesco Império Persa. Principalmente pela grande primazia dos soldados gregos. Tanto é que se a gente for lembrar aí das batalhas épicas que acontecem nessa guerra, a gente vai lembrar lá das Termópilas, dos 300, do Leônida, do filme 300 de Esparta, que tem o quadrinho também, que é uma história ali contada durante séculos, que vai mostrar como os espartanos são superiores na questão estratégica, na questão da guerra. Nós vamos ter também as batalhas navais, onde Atenas desponta nas batalhas navais, mostra todo o seu potencial naval e sua estratégia de guerra com barcos no mar, beleza? Pessoal, então as guerras médicas vão acontecer, os gregos vão conseguir, apesar do tamanho de ser uma civilização muito menor que os persas, eles conseguem sim sair vencedores ali das guerras médicas no período clássico. Beleza, e depois, o Império Persa ele vai recuar, sim, ele não vai ser totalmente destruído, não, ele vai recuar para o planalto do Irã, ali para a região da Mesopotâmia também, onde eles já dominavam, e os gregos vão continuar. Mas aqui é interessante, senhores, os gregos eles vão continuar, mas eles vão continuar com medo, tá? Vai ser criado dentro dos gregos um medo de que um dia os persas retornariam, tá? Voltariam e atacariam os gregos. A vitória que os gregos conseguiram sobre os persas só foi possível porque eles se uniram. As cidades-estados, que como a gente falou, são autônomas, cada um tinha ali sua política, sua economia, essas cidades-estados elas se uniram para derrotar, sim, o Império Persa. E depois das guerras médicas vai ficar esse resquício, esse medo de que um dia os persas voltem a ameaçar a civilização grega. E para isso a gente vai lembrar aqui de um cara chamado Péricles, da nossa última aula, o legislador Péricles, filho de uma aristocracia, que era muito importante politicamente para a cidade de Atenas.
Ele vai aparecer e vai falar assim, galera, eu tive uma ideia. E se nós criarmos uma liga onde nós, cidades-estados, todos nós, nos uniríamos? E anualmente a gente pagaria ali um certo imposto em soldados, em dinheiro, em armas. Esse dinheiro todo seria guardado na ilha de Delos, que seria um grande banco. E se um dia os persas voltar, nós estaremos preparados. E assim vai ser criado a Liga de Delos. A Liga de Delos que vai reunir ali todas as cidades-estados do mundo grego que irão pagar uma espécie de imposto, tá certo? E essa liga vai ser presidenciada por Atenas. O grande objetivo dessa liga, se algum dia os persas voltarem, a Liga de Delos seria ativada e todo mundo grego se uniria e conseguiria se defender aí dos persas. Beleza, qual é o problema? Eles nunca mais irão voltar. Os persas não voltam e a Liga de Delos continua ali recebendo os impostos, recebendo o dinheiro dessas outras cidades-estado e etc, e etc. Mas cadê os persas? Eles não vão voltar. Bom, beleza. Isso vai levantar a suspeita de algumas cidades-estados. Eles vão começar a perguntar assim: peraí, e esse dinheiro que a gente está entregando para Atenas? O que eles estão fazendo? Porque eles não estão usando em defesa, já que os persas nunca mais voltaram a atacar. No que eles estão gastando esse nosso dinheiro? E aí a gente vai voltar ali para a aula passada e lembrar do que Péricles estabeleceu em Atenas, a mistoforia. Sim, Péricles estava usando esse dinheiro para as mais variadas coisas dentro de Atenas, tanto construção de templos, obras públicas, palácios, pontes, o Paternon vai ser construído com esse dinheiro da Liga de Delos, tá certo? Outra coisa, ele também estava pagando e remunerando funcionários públicos de Atena com esse dinheiro, além de estar remunerando o próprio cidadão com a mistoforia que a gente falou na aula passada. Ele estava entregando esse dinheiro da Liga de Delos que era para ser utilizado em defesa, ele está entregando esse dinheiro para que o cidadão ateniense participasse da vida política. A galera vai olhar e falar assim: peraí. Parou, né, Atenas? Chega, né, bicho? Você tá usando nosso dinheiro pra gastar pra fins próprios? A gente vai parar de pagar. E aqui começa o que nós chamamos de imperialismo ateniense, ou a era de Péricles. Péricles e Atenas não vão permitir com que as cidades-estados parem de pagar. Pelo contrário, eles vão começar a obrigar. Então nós vamos ver que Atenas e a Liga de Delos começam a obrigar as cidades-estados da Liga de Delos a pagarem esse imposto. Uma espécie de imperialismo ateniense, obrigando que eles paguem esse imposto anualmente para que Atenas continue gozando desse privilégio de gastar esse dinheiro que era para ser utilizado na defesa. Obviamente, algumas cidades-estados irão se revoltar e presidiando essa revolta aí nós vamos ver a cidade-estado de Esparta se levantando contra Atenas e formando ali a grandiosa Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso vai entrar em confronto direto contra a Liga de Delos. Então nós vamos ver a Liga do Peloponeso e países que vão apoiar Esparta contra Atenas e a Liga de Delos, senhores. Essa guerra vai acontecer do ano de 431 a 404 a.C. Uma guerra muito importante, não pelos vencedores dessa batalha, mas sim pelo transcurso dela e pela conclusão dela. No final, nós vamos ver que Atenas, Esparta e grande parte do mundo grego, desse mundo esplendoroso que a gente estudou até agora, vai estar destruído, vai estar acabado, certo? A guerra do Peloponeso vai servir para enfraquecer e destruir a boa parte do mundo grego que nós conhecemos até agora em nossas aulas. No final, a Grécia vai estar totalmente desprotegida, totalmente desguarnecida depois da guerra do Peloponeso. E aí nós vamos falar dos macedônicos, tá? E assim nós terminamos o período clássico com a famosa guerra do Peloponeso, pessoal. Bom, a gente vai falar aqui sobre os macedônicos, e para isso eu acho interessante a gente pensar na Macedônia. Macedônia é uma região que fica ali ao norte da península, da península balcânica, tá? Era uma cidade-estado que há muito tempo foi ignorada pelos próprios gregos, tá certo? A Macedônia, eles eram tidos como inferiores pelos gregos, principalmente por causa do sistema político que eles adotavam. O sistema político macedão era um império, tinha um imperador, não tinha democracia, não tinha hierarquia, não tinha aristocracia, não, era um imperador. E os gregos achavam isso tipo, inferior, não, esse sistema político aí é de coisa de bárbaro, é de povos bárbaros. E a gente vai ver que depois da Guerra do Peloponeso, o imperador da Macedônia, um homem chamado de Felipe, tá? Ele vai
comandar uma invasão à Grécia. Filipe invade a Grécia e domina o mundo grego. Pessoas, o período de dominação da Macedônia sobre o restante do mundo grego é o período final da história da Grécia, conhecido também como o período helenístico, tá? É o momento onde Filipe II, o rei da Macedônia, domina todo o mundo grego e transforma esse mundo grego que era tão diversificado na questão política em um mundo que tem uma monarquia. Sim, Filipe II vai se transformar em rei da Grécia, beleza? Ele vai dominar os gregos e se transformar no rei da Grécia. Mas ele acaba morrendo. Logo em seguida a gente vai conhecer o seu filho, Alexandre o Grande, que vai conseguir dominar todo esse território, dominar a Grécia completamente, novamente, e vai se transformar ali, digamos, no sucessor de Filipe II, sucessor de seu pai. Ele acaba tendo que controlar algumas revoltas, ele acaba tendo que matar todos os seus irmãos, mas no final ele consegue subir no trono da Grécia, e ele vira o imperador do mundo grego. Esse período a gente chama de período helenístico, principalmente por quê? Porque ele está muito ligado à cultura grega e à expansão. Por quê? Porque Alexandre o Grande, ele não vai estar satisfeito apenas com ser o rei da Grécia. Não, ele vai querer conquistar e dominar quase todo o restante do mundo. Ele vai olhar para o Oriente e vai sair em conquistas dominando o Oriente. Nesse momento, nós vamos ver que a Macedônia e a Grécia, no comando de Alexandre Magno, começam a dominar o Oriente. Então eles vão dominar lá os mesopotâmicos, eles vão dominar os persas, que é comandado por um imperador chamado Dário III agora. Eles vão conseguir finalmente dominar os persas, tá certo? E eles vão continuar dominando inclusive o Egito. Em todo o período helenístico, o foco meio que sai da Grécia e vai para o Oriente. O grande centro de comércio do mundo vai se tornar o Oriente. Então sai um pouco ali da Grécia e vai para o Oriente. Mas a gente continua chamando de período helenístico, período helênico, um período grego. Por quê? Porque Alexandre ele vai juntar a cultura do Oriente com a cultura dos gregos. E ele vai fazer o quê? Ele vai expandir essa cultura para todo o Oriente. Então a cultura que estava antes preso na Grécia, nesse mundo grego que a gente falou nas aulas anteriores, Alexandre vai pegar essa cultura, dominar povos do Oriente e espalhar essa cultura pelo restante do Oriente. No final, Alexandre o Grande, ele vai transformar o centro de toda essa cultura no Oriente, tá? Ele vai passar do Ocidente o Oriente, tá? Formando cidades economicamente muito importantes, como, por exemplo, a cidade que ele vai abrir, uma cidade portuária, no meio do Egito. Ele vai conquistar o Egito e vai abrir uma das mais importantes cidades comerciais e portuárias do mundo antigo, a cidade de Alexandria. Certo? Vamos dar uma olhada então neste mapa. E eu quero que vocês saibam que quando falou em período helênico, lembre de Alexandre o Grande e lembre da expansão da cultura grega para o Oriente. Beleza? Pessoal, aqui o mapinha, só pra gente identificar. Veja bem onde é que estava Macedônia ali. E nós temos o Império Persa também, tá? Então, olha ali a Macedônia e depois todo esse território vai ser dominado ali pelos macedãos, tá certo? Esse aqui é o Império, é o tamanho final do Império de Alexandre. Inclusive tem ali as setinhas com os transcursos ali de que ele vai utilizar, os caminhos que ele vai utilizar para poder ficar dominando os territórios. Então, veja bem, ele começa no Mar Mediterrâneo, ele domina ali as grandes populações do Mar Mediterrâneo, e depois ele segue passando pelo Golfo Pérsico, saindo lá no Oceano Índico, tá? Então, ele vai fazer uma conquista enorme, todo esse território vai ser dominado, tá? Por Alexandre, que acaba morrendo no final, e seu império vai acabar sendo dividido entre os seus generais, entre os seus mais próximos generais, tá certo? Bom, o que acontece logo depois, esses territórios divididos para os generais vão acabar sendo dominados, inclusive pelo Império Romano, que vai ser o ponto das nossas próximas aulas. Beleza, galera? Então, basicamente, esse é o Império de Alexandre. Veja bem, a cultura grega que começa lá na Península dos Balcãs vai se expandir por todo esse território. Então, lá no Oriente Médio, eles vão aprender a filosofia grega, a língua grega, a religião grega. Eles vão expandir toda essa cultura para todo o Oriente. Inclusive, a gente vai ver que vai ter textos mais para frente, textos de filósofos gregos traduzidos para o árabe, tá? Então, muitos filósofos vão continuar sendo lidos, sendo utilizados dentro do Oriente Médio, beleza? Então, é importante aí que essa expansão da cultura grega ajuda a preservar essa cultura grega, tá? Pessoal, desculpa, eu tosse. Falando em cultura grega, vamos falar aí, então um pouco da cultura grega mesmo. Que cultura é essa, professor, que você está falando que foi preservada? Primeiramente,
o que vocês vão falar na aula de filosofia, se já não estão falando, acho que vocês já estão falando em cultura helenística e etc. Vamos falar aqui sobre alguns filósofos importantes ali, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Eu não vou entrar muito nessa área para não ficar me estendendo aqui, e também porque vocês já vão ter aula deles em filosofia com o professor Alexandre, beleza? Só que a gente tem que lembrar que a filosofia e todo o pensamento grego antigo gira em torno do racionalismo e do antropocentrismo. Como assim, professor? Bom, diferente das demais civilizações que a gente estudou antes, eles não ficam esperando a ação de Deus. Não, eles não têm como centro deuses da sua religião como centro de tudo. Não, não. Eles têm os seres humanos. Antropocentrismo, ele tem o ser humano como centro de todas as ações. Por quê? Porque, segundo os gregos, os seres humanos, apesar de serem seres mortais, frágeis, eles não são inferiores aos deuses. Por quê? Porque os seres humanos eles são dotados de uma ferramenta chamada de razão, o racionalismo. Então, durante toda a mitologia grega, você vai estudar e você vai se deparar com histórias onde o ser humano, utilizando apenas da razão, da inteligência dele, consegue muitas vezes superar os deuses. Ou seja, o ser humano não é um ser ali submisso aos deuses. Não, não. Ele é inclusive proativo, ele vai contra os deuses às vezes. Bom, a própria Odisseia conta essa história, a Ilíada também conta essa história. O Odisseu, ele desafia os deuses, ele vence Troia e tem que voltar para casa enquanto os deuses tentam acabar, matar ele. Mas ele consegue, com a inteligência, superar os deuses. Isso é antropocentrismo. A história, a lenda do Minotauro, também nós temos lá Teseu vencendo o Minotauro. Então, na mitologia grega, sempre tem humanos sendo apenas humanos e conseguindo, com isso, vencer deuses. Antropocentrismo é uma característica muito importante. Dentro da religião, nós temos o famoso politeísmo, a crença em vários deuses. Acho que eu não preciso ficar falando isso, que a gente já falou bastante sobre isso. Característica importante do politeísmo grego, o antropomorfismo, meus queridos. O antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É quando você dá características humanas a deuses, tá? Então, dentro da mitologia grega, é uma novelona mexicana. É Zeus se apaixonando, tendo filho, descendo na terra, atacando raio nos outros, condenando as pessoas, tendo filho de novo, traindo a esposa, se casando e traindo a esposa de novo. Zeus, ele transforma toda a mitologia grega numa grande novela mexicana, e não só ele. Tinha lá os deuses que gostavam da guerra e desciam porque curtiam guerra, curtiam participar das guerras, e tinham deuses que sentiam ciúme, sentiam amor. Isso são características humanas. Então, quando você dá características humanas para entidades, para divindades, você está tendo uma religião antropomórfica. Por favor, não confundam com antropozoomorfismo, que é quando você dá características animalescas de animais ali para os deuses. Na questão da artística, nós vamos ver a busca incessante dos gregos pela perfeição, pela beleza. Eles querem tentar enquadrar tudo, deixar tudo perfeito. A noção de estética dele, do bonito, é um corpo que não é nem muito forte, nem muito gordo, nem muito magro. É um corpo que seja simétrico, que seja perfeito em todas as suas proporções. Os gregos, eles têm isso em mente, a perfeição, o equilíbrio, a harmonia de um corpo, tá certo? Então eles vão estudar muito isso, na estatuária grega, por exemplo, eles vão passar anos estudando ali as proporções perfeitas e simétricas de um corpo, tá certo? Na questão científica, a gente vai ter muita gente mesmo. Inclusive, vocês estudam ali a medicina, você vai ver lá o Hipócrates, né? Que tem até o juramento dele. Na geografia, o Aristóteles, matemática, vixe, matemática tem um monte. Tem Pitágoras, Arquimênides, Euclides, Tales de Mileto, e aí vai uma galera. Que inclusive vocês vão falar lá de Tales, acho que na química, Pitágoras na matemática, Arquimênides. Você fala sobre essa galera em várias matérias, por quê? Porque eles trazem a base para nós. E isso é muito importante sobre a cultura grega. Eles que vão dar ordem ao caos. Antigamente, você tinha várias informações, você tinha várias coisas no mundo, mas nada tinha ordem, nada tinha nome, nada tinha espécime. Era um monte de coisa que você dava nome aleatório para elas. Os gregos não. Os gregos vão estudar, vão pensar, vão filosofar sobre as coisas e vão dar ordem, dar nomes, dar características, dar qualidades, colocar em famílias, colocar em filos e assim por diante.
Por isso que a maioria dos nomes científicos, inclusive de animais, plantas, etc., vem ou do latim ou do grego, já que eles são os primeiros a fazer essa separação dessas coisas, tá? É por isso que a gente fala que eles dão ordem ao caos, beleza? Pessoal, além disso, temos a arte também, além da estatuária, a arquitetura, nós vamos ver lá as colunas muito diferentes, a arquitetura muito bonita ali do mundo grego. Nós vamos ver lá os gêneros do teatro. Os gregos eles tinham apenas dois gêneros, a tragédia e a comédia, tá certo? Esses dois gêneros ali são muito importantes para eles. Nós vamos ver grandes e grandes dramaturgos gregos, tá? Você tem lá o Esquilo, o Sófocles, o Eurípides, entre outros ali que vão escrever grandes peças teatrais que eram apresentadas para a população. Dicasinha pro Enem, crianças, e para outros vestibulares, tipo o Unioeste, que às vezes são bem chatinhos. Toma cuidado com esses nomes, tá? Já existiu questões de vestibular, onde eles colocam lá o nome, por exemplo, de Sófocles, e fala que ele era um filósofo grego. Ou era para você assinalar alguns filósofos gregos e seu pensamento, e eles colocam nomes como, por exemplo, de Ésquilo. Então, né? Toma cuidado com esse tipo de questão, tá? Lembra principalmente o nome dos principais filósofos. Tenta dar uma olhadinha, não são nomes complicados, tá? A gente se depara várias vezes durante a escola com esses nomes, beleza? Então tome cuidado com isso para não cair em nenhuma pegadinha durante os vestibulares. Finalizando aqui, nós temos as famosas competições olímpicas, as Olimpíadas, que nada mais era que um jogo entre as cidades, né? Uma competição entre as cidades, uma competição de esportes, aonde a cidade que ganhasse mais prêmios, que conseguisse ter os melhores atletas, ganharia ali seu louro, tá? Ou seja, essa competição, na verdade, é feita para homenagear Zeus. Você parava a guerra, você parava a disputa, você parava tudo para poder realizar essas competições, tá certo? E a cidade que tivesse mais títulos seria a cidade que teria mais honras ali. Então, é uma competição, as Olimpíadas é uma competição muito importante que acontece aí no mundo grego, para-se tudo para poder homenagear os deuses, em especial Zeus. O nome Olimpíadas é por causa do Monte Olimpa, onde ficava ali a casa dos deuses. Beleza, galera? No mais, é isso aí. Tamo junto. Qualquer dúvida, manda no chat, manda na plataforma. A gente vai estar junto aí para responder tudo que vocês precisarem. Beleza, galera? Um forte abraço aí. Tamo junto como sempre.